nós temos um outro assunto aqui para tratar você, além do fundo de garantia. O que é? É o que diz respeito à embalagem, tá certo? E nós queremos saber exatamente o que a gente está comprando, etc, etc, etc. E outra coisa, rótulo para mim nunca foi claro. Quem está conosco aqui é a Francine, do canal Campo à Mesa, né, gentilmente conosco. Francine, boa noite, muito prazer em conhecê-la, bem-vinda. Francine, eu queria que você mostrasse aqui para a gente um pouquinho, né, para que a gente pudesse entender o seguinte, quem é que controla para saber se os alimentos estão ou não corretamente descritos no rótulo? Existe uma legislação da Anvisa, né, que é a Agência Regulatória de Alimentos no Brasil, que determina o que tem que estar obrigatoriamente escrito no rótulo e fala mais ou menos o que não pode. Tem uma outra legislação que é do Ministério da Agricultura, quando alimento de origem animal e tal, mas grande parte da legislação quem controla é a Anvisa. Agora, deixa eu te perguntar o seguinte, suponha que alguns desses aqui, não é o caso, mas por hipótese, tivesse soja transgênica, tem que estar no rótulo? Em tese tem. Eu tenho até um exemplo aqui de rótulo que tem o símbolo do transgênico. Ah, esse é o símbolo, tá. Que no caso não é a soja, é o milho, né? Deixa eu mostrar o símbolo do transgênico, que dá pra gente mostrar o símbolo. Aqui tá amarelo sobre amarelo, deveria até estar com contraste maior, né? Para ficar mais visível. Tá, esse é o símbolo do transgênico, então. Isso. Então, se tiver isso aqui, eu decido se compro ou não, é isso ou não? Se você não quer consumir transgênico, esse seria o sinal. Mas tem uma série de produtos que a gente sabe que tem origem transgênica e não está rotulado, né? Mas será que as pessoas sabem que esse símbolo aqui é do transgênico? Porque eu não sabia, acabei de aprender agora. Pois é, esse símbolo existe desde 2003, né? Então, desde 2003, todos os rótulos... É que ele está pequenininho aqui no cantinho, aqui escondidinho no rótulo. Pois é. Não houve uma grande divulgação para que as pessoas soubessem de fato o que significa isso, para que é o símbolo, o que é o transgênico. Isso, se a gente faz pesquisa, a gente vê que pouca gente sabe, confundem com gordura trans. Ainda tem pouco conhecimento sobre esse assunto. Qual é outra coisa? Bom, você falou em origem vegetal e animal. Esse produto aqui é de origem animal, é um iogurte. Isso. Aliás, eu gosto muito, esse aqui é do bom. Depende. Depende. Agora, assim, que informação um iogurte como esse aqui, né, teria que ter para o consumidor? Assim, a legislação da Anvisa determina que todos os rótulos tenham a declaração dos ingredientes que compõem o produto, a informação nutricional, tem uma série de informações obrigatórias, a lista de ingredientes é uma delas. Os rótulos, em geral, têm isso, eles estão cumprindo. Mas o problema não é não cumprir. O problema é que a maneira como a Anvisa obriga que essa informação esteja presente não ajuda o consumidor a ter clareza do que ele está comendo. Então, por exemplo, esse exemplo que você chamou aqui, iogurte, que é de um iogurte chamado de grego, o problema é que, assim, onde é que está a lista de ingredientes dele? Você consegue identificar rapidamente? Eu não tenho a menor ideia. Você enxerga bem? Bom, às vezes, né? Então, o problema é que ela não está fácil de achar. E quando você encontra, você descobre que é muito difícil de ler, porque está escrito aqui circularmente, em volta da embalagem, com uma letra muito pequena. Está com uma letra grega. Pois é quase que está escrito em grego. Mas, em geral, as pessoas nem sabem que é importante ler a lista de ingredientes. Claro. Então, é uma informação que não é muito difundida, não sabem que precisam ler e não sabem que a lista está necessariamente na ordem decrescente. Então, tem um outro produto aqui, que se você pega a lista de ingredientes, você vê que o primeiro item que aparece, de novo, super difícil de ler, pequenininha a letra, é açúcar. Se as pessoas não sabem que a lista está na ordem decrescente, elas não sabem que o que mais tem é açúcar, não é laranja, não é um suco de fruta, isso aqui é um... Tem muito menos, tem quase nada de fruta aqui, o que mais tem é açúcar. Então, o problema da rotulagem de alimentos é que ela não garante que a informação seja apresentada de forma suficientemente visível, nem que ela seja fácil de entender e nem que as pessoas saibam o que de fato elas deveriam saber. Os órgãos de defesa do consumidor, por exemplo, órgão público, como o PROCON, ou privado, como o IDEC e outros, eles se preocupam também com a questão da rotulagem ou não? Sim, inclusive o IDEC participa de grupos de discussão na Anvisa, dos quais eu participo também, para reformular essa legislação. A gente já reconheceu que está cheio de problemas, que a população não entende tabela nutricional, não sabe que a lista está na ordem decrescente, não sabe nem onde está essa lista, e a gente está debatendo isso já faz 2 anos, mais ou menos, para modificar essas regras. Vou te perguntar, algumas marcas são marcas globais, né? Sim, você compra um chocolate hoje da mesma marca em qualquer lugar do mundo, tá certo ou não? Bom, nas embalagens internacionais, a sequência é a mesma? Eu não posso Pega te dizer chocolate, que em por todos exemplo, os países. que é feito na Suíça. Eu não vou falar a marca, Nestlé.
Não, em qualquer lugar do mundo que eu vejo no chocolate, certo? Ela me inspira confiança, é uma marca que tem Não credibilidade. necessariamente as normas são as mesmas em todos os países. A gente tem acordo com o Mercosul, nos países do Mercosul as regras são as mesmas. Em alguns outros países a gente vai ter regras parecidas. Mas em termos de, por exemplo, hoje estão aparecendo, eu não tenho nenhum exemplo aqui agora, de como é que você pode apresentar informação nutricional de forma alternativa, isso está sendo experimentado de formas variadas em outros países. Desculpa, o que é de forma alternativa? Então, hoje a informação nutricional obrigatória é aquela que vem na forma de tabela, né? Tá. Tem essa aqui que está até bastante visível. Tá. E tem esse outro modelinho aqui, que é um opcional que algumas marcas usam, que simplifica não, na verdade apresenta de novo parte das informações da tabela nutricional. Sei, mas isso aqui eu faço o quê? Eu leio com o celular ou não? É, com lupa, né? Com lupa, Mas tem realmente. alguns países Na minha idade, então, estou perdido. Tem alguns países que estão colocando selos, sinais gráficos, para fazer uma pré-interpretação da informação nutricional. Como o consumidor, em geral, tem dificuldade para entender o que está na tabela, é muito número, tem que fazer conta, tem que ver o tamanho da porção, que não corresponde a tudo que ele vai comer. Então, tem alguns sistemas que usam as cores do semáforo, tem um selo negro no Chile, que é mais recente, no que Chile? avisa que tem excesso de sal, excesso de açúcar, excesso de gordura, que é para você não precisar ter o trabalho de tentar entender a tabela nutricional. Ele já te fala, esse produto não está de acordo. Agora, suponha, por exemplo, que a pessoa tenha alergia, sei lá, ao glúten. Não é isso? Tem que estar bem visível se o produto tem glúten ou não? Existe uma legislação específica para a declaração de glúten e, mais recentemente, passou a ficar em vigor também uma outra legislação que obriga a declaração de outros ingredientes alergênicos, como amendoim, leite, eu não vou saber te falar todos, que inclusive, foi uma legislação que passou a existir por causa de um movimento de mães com filhos alérgicos que batalharam lá para conseguir. E aí pressionaram o que? A Anvisa? Exatamente. A Anvisa que é quem cuida mais desse assunto mesmo. Entendo. Agora, o que eu gostaria de transmitir aqui hoje é que a gente precisa avançar nessa reformulação da legislação, porque ela existe desde 2002, 2003, né? A nossa legislação, o que tem que ser obrigatório e tal. Ela ainda está muito aquém do que o consumidor precisa, né? O direito do consumidor de ter uma informação que ele consiga utilizar para fazer uma escolha, para decidir, putz, isso aqui eu vou consumir ou não, porque quanto açúcar tem aqui. A legislação atual não dá conta de garantir que a informação que está no rótulo seja útil e clara o suficiente para as pessoas saberem de verdade o que estão comendo. Tá certo. A jornalista Francine Lima, do canal do Campo à Mesa, gentilmente aqui conosco. Francine, então, para a gente fechar essas informações todas importantes e úteis que você nos deu aqui, né? Está na mão do consumidor ou está na mão das autoridades? Ou está nas duas? Na verdade, está na mão de bastante gente. Acho que é super importante o poder público fazer o melhor que puder em termos de garantir de fato a informação, porque a gente tem um Código de Defesa do Consumidor que, em tese, né, diz que a gente tem a obrigação de dar a informação necessária aos consumidores que têm direito de saber. Por outro lado, acho super importante, que é o trabalho que eu faço lá na internet, que é o consumidor saber que ele precisa saber essas coisas. Então, ele ir atrás, ele se interessar, ele passar a ler o rótulo, ele saber que a lista está na ordem decrescente, que ele precisa ler a lista, que ele precisa começar a desconfiar de algumas coisas, porque já que o rótulo está imperfeito, então ele precisa ser duplamente atento para perceber o que está de errado ali, o que está de enganoso. Então, ele vai começar a prestar atenção e falar, esse aqui eu já sei, que se está o açúcar no primeiro lugar é porque é uma sobremesa, não é um alimento para comer todo dia, toda hora. Não, não é uma refeição. Claro. Né? Então, e não só isso, de o consumidor prestar atenção na informação que está disponível, mas de ir atrás de mais informação. Tem uma coisa que todo mundo pode fazer, mesmo quem tem dificuldade de ler, por exemplo, que é fazer pergunta. Então, a gente vai comprar um pão na padaria, um bolo que não vem necessariamente com rótulo, porque foi preparado na padaria. Pergunta, por favor, isso aqui foi feito com o quê? É transgênico, não é? Nem sempre vão saber dar resposta, mas a gente tem que precisa perguntar. Francine, muito obrigado. Prazer em conhecer. Prazer, obrigado. Tá? Muito obrigado. Até a próxima.